Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu quero analisar com vocês aqui o áudio que vazou na Veja, estranhamente, né? Onde o Mauro Cid supostamente diria ali, ou diz no áudio, né, como tá viralizando aí, que durante o seu depoimento e a sua colaboração premiada, ele nunca teria dito a palavra golpe. E que a palavra golpe foi citada ali, mas que não por ele, que os caras, ele se referindo em tese ali à Polícia Federal, que teria colocado a palavra golpe. Vamos explicar tudo para vocês aqui, porque os bolsonaristas já estão em polvorosa, dizendo que tem de cancelar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ele foi forçado a mentir, ele foi forçado a isso, ele foi forçado a aquilo. Vamos lá. Quem leu a colaboração premiada do Mauro Cid, inclusive que está disponível, né, o que foi vazado pelo menos pelo Hélio Gaspari, nesse último final de semana, vê claramente ali uma coisa bem simples de se compreender, tá? Que o Mauro Cid procurou as autoridades responsáveis pelos casos envolvendo ele para fechar a colaboração premiada. E diferente do que acontecia, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, que em muitos casos os advogados eram, segundo denúncias, indicados por membros do Ministério Público e já chegavam com as declarações prontas ali, basicamente assinavam. No caso do Mauro Cid, ele estava na presença de dois advogados, do representante do Ministério Público, os dois advogados, os advogados do Mauro Cid, né? Inclusive o César Bittencourt já confirmou isso em mais de uma oportunidade, doutor César Bittencourt. Os dois advogados, o doutor César Bittencourt e a companheira que acompanha aí, que faz o trabalho junto com ele, o representante do Ministério Público, o representante da Justiça e o representante da Polícia. Ou seja, o Mauro Cid não se trancou em uma sala sozinho com o delegado da polícia, combinou versão. O que é que está acontecendo nesse momento? Nessa situação, o que está acontecendo, na minha análise, é uma cortina de fumaça, criada inclusive por essa tal mídia conservadora liberal, que não aceita a possibilidade de o presidente Lula ser candidato de novo em 2026, ou que, em caso de não sendo candidato, indique alguém e que este alguém vença a eleição. Se vocês observarem, já começou a operação desgaste da imagem do Lula de forma massiva. O Kassab já está indo para a mídia dizer que o Lula é uma pessoa que talvez não devesse concorrer à reeleição, que o Haddad seria um ministro fraco porque ele é criticado dentro do próprio governo Lula. E quem conhece o Kassab sabe que o Kassab é ambicioso e ganancioso. Em breve eu vou fazer uma análise aqui no canal da Revista Fórum e também lá no meu canal, no canal Historiador, falando um pouco sobre o Kassab e sobre os planos dele, por exemplo, em 2022. Só para dar um spoiler aqui para vocês, o Alckmin acabou indo para o PSB porque o combinado era ele ir para o PSD, pelo menos as informações que eu tenho de uma figura gigante dentro do PSD, e que o Alckmin desistiu de ir para o PSD porque o Kassab disse que para que o PSD tivesse o vice do Lula, o vice teria de ser ele e não o Geraldo Alckmin. Por isso o Alckmin desistiu de ir pro PSD e foi para o PSB. Dito isso, deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês aí, bolsonaristas, e para vocês que também não seguem aqui na Revista Fórum, que não são bolsonaristas, evidentemente, mas que tem vários amigos bolsonaristas, e que, como a facção criminosa liderada pelo clã Bolsonaro dissemina informação falsa de forma organizada para poder macular a imagem do Poder Judiciário, para poder tentar desequilibrar a democracia brasileira, mais uma vez, eles estão dizendo que a colaboração premiada do Mauro Cid não deveria ser aceita. Vamos lá. Primeiro de tudo, a colaboração do Mauro Cid já foi referendada pelo próprio Cid quando vazou outro áudio também na revista Veja no ano passado, e que ele, quase indo preso, porque se ele disse que foi forçado a falar alguma coisa e não foi, ele tá mentindo. Então ele tem de ser preso. E segundo, algumas coisas que vazaram ali, que ele teria supostamente falado o que ele disse na colaboração premiada, isso viola a Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, em vários quesitos. Primeiro, o indivíduo que faz a colaboração premiada não pode divulgar publicamente as condições da sua colaboração até que o sigilo sobre ela seja suspenso. Até este momento a gente não tem suspendido ali a colaboração premiada do Mauro Cid em relação ao sigilo. Segundo, se ele conta para terceiros o que ele teria supostamente dito na colaboração premiada, isso pode ser entendido como crime de obstrução de justiça. Entendido isso, partindo ainda da chamada Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, que é onde inclusive consta lá o instrumento que nós chamamos de colaboração premiada, que é quando qualquer indivíduo que faça parte de uma organização criminosa, mas que não seja o cabeça, né, digamos assim, pode procurar autoridade a qualquer momento para poder fazer uma colaboração.
e delatar, entregar os seus comparsas na organização criminosa, ele precisa contar tudo que ele sabe, não pode esconder nada. Porém, que é por isso que os bolsonaristas estão tão desesperadinhos, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser preso baseado única e exclusivamente em colaboração premiada. Quer uma prova do que a gente está falando aqui? O Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro foram citadas na colaboração premiada do Mauro Cid no primeiro depoimento, que vazou, inclusive, no final de semana passado. Outros nomes também vazaram e estão nessa mesma lista. Ou melhor, no mesmo depoimento, né, na mesma colaboração premiada. Só que dos mais de 20 nomes, se não me falha a memória, que foram citados pelo Mauro Cid, acho que apenas 9 acabaram sendo incluídos em indiciamento ou denúncias feitas pela polícia. Por quê? Porque se não se encontra elementos probatórios que liguem a delação ao fato consumado, você não tem a denúncia formalizada para aquelas pessoas por aqueles supostos crimes. Por isso que o Eduardo Bolsonaro não foi denunciado, pelo menos até onde a gente tem informação, né, indiciado pela delação do Mauro Cid, pelo menos não pelo primeiro depoimento, a gente não sabe o que teve nos outros depoimentos. E a mesma coisa com a Michele Bolsonaro, ela também não foi indiciada porque, como o doutor André Rodrigues, inclusive, lembrou na entrevista que ele concedeu na última segunda-feira no Roda Viva da TV Cultura, que os indivíduos que acabaram sendo citados, por exemplo, pelo Mauro Cid na colaboração premiada e que acabaram depois não sendo indiciados, é porque a polícia não conseguiu encontrar vínculo probatório daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque delação premiada única e exclusivamente não pode ser instrumento para prender ninguém. Então todo mundo que você viu que foi preso, que foi indiciado pela Polícia Federal, é porque através da delação premiada, a Polícia Federal chegou a provas materiais, entendeu, bolsominion? Materiais do cometimento do crime em tese dos indivíduos delatados pelo Mauro César Cid. O que é que me chama a atenção em relação a esses vazamentos? A gente tem observado que tem tido uma onda no mundo, até nos Estados Unidos da América, né? A CNN lá, por exemplo, que é apontada como democrata, tem algumas pessoas que já estão começando a dizer que existe a possibilidade de uma mudança parcial do posicionamento da CNN estadunidense, porque o Jim Acosta, por exemplo, que era um jornalista de muitos anos da emissora e que era um crítico ferrenho do Trump, acabou ali sendo solicitado que ele mudasse de local e de horário para continuar na emissora, ele pediu demissão por conta disso, e aí a gente consegue ver como é que esses veículos da mídia acabam sendo manipulados financeiramente, acabam sendo patrocinados financeiramente para conduzir a narrativa do interesse do mercado, do interesse do capital. No livro do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele explica, por exemplo, como os veículos da grande mídia tradicional são utilizados para manipular a opinião pública e para poder tornar a opinião das massas a opinião daquilo que os grandes donos ali de capital querem que seja a opinião do povo. É desse livro, inclusive, que a gente encontra ali uma informação de onde é que sai essa tese de que grevista é vagabundo. Lá, o Noam Chomsky mostra algumas situações que aconteceram nos Estados Unidos da América durante as décadas de 20 e 30, que você tinha ali, por exemplo, organizações ligadas ao governo dos Estados Unidos da América que eram especializadas em disseminar mensagens e imagens para a população contra os movimentos sindicais e contra a classe trabalhadora. No geral, dizendo o seguinte, que o patrão era bonzinho e que estava gerando emprego para aquele povo ali, para que eles não tivessem que morar na rua, para poder sustentar sua família, e mesmo gerando esses empregos, mesmo pagando salários, eles estavam sendo atacados de forma injusta pelos sindicatos e pelos trabalhadores que não queriam trabalhar, por isso que estavam reclamando. É daí que vem a tal tese, na verdade, uma das respostas que a gente encontra de onde é que sai essa tese de que sindicalista é vagabundo, de que grevista é vagabundo, vem desse departamento lá dos Estados Unidos da América especializado em criar essa imagem negativa contra a classe trabalhadora. E aí, quando a gente vai entender essa situação toda do Mauro Cid, por que vazou de novo agora essa questão envolvendo o áudio do Mauro Cid, é para tentar macular o trabalho muito bem feito da Polícia Federal. Lembrem vocês, a Polícia Federal do André Rodrigues não é a Polícia Federal do Bolsonaro que ele queria manipular, tá? Claro, ele não conseguiu manipular toda a polícia, mas ele conseguiu manipular, lamentavelmente, parte da Polícia Federal e parte da Polícia Rodoviária Federal. Basta ver o material que foi divulgado recentemente sobre as operações do segundo turno de 2022 para impedir que eleitores do Lula fossem votar, por exemplo. A gente já sabe. Eu mostrei em um vídeo lá no meu canal, até recomendo que vocês assistam, acho que no meu canal de React. Inclusive, se você não conhece, eu tenho um canal de React agora chamado Carlito Neto React. Procura lá,
que tem um vídeo lá que eu fiz mostrando, até de um corte do Dr. Andrei Rodrigues no Roda Viva, mostrando ali, por exemplo, que o próprio Luiz Fernando Santos Lima, para quem não sabe, era um dos procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba, da Força Tarefa da Lava Jato, até ele dizia, quando a Dilma foi impeachmentada, ele dizia que esperava que no governo do Temer que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no governo da Dilma, porque o Partido dos Trabalhadores não interferia no Ministério Público e nem na Polícia Federal. Outra pessoa que disse isso também foi o próprio Sérgio Moro, que disse quando deixou o governo Bolsonaro que nem durante o governo do Partido dos Trabalhadores a Polícia Federal e o Ministério Público sofreram tentativa de influência. Que apesar das investigações que foram conduzidas contra vários indivíduos ligados ao Partido dos Trabalhadores ou partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores, você não teve, por exemplo, ali, interferência do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Então, como eles não estão vendo alternativa, porque o Lula está bem de saúde. Para a tristeza deles, o Lula não morre. O Lula está muito bem de saúde. Se ele continuar como está, a tendência é que seja candidato à reeleição. Diferente do que a própria mídia tem dito aí, que o Lula não quer mais ser candidato, que o Lula quer se retirar da vida política. As informações que eu tenho não são essas. As informações que eu tenho é que o Lula quer sim ser candidato de novo, que só não será candidato se tiver algo muito grave com a saúde dele que o impeça. Tá? E aí eles tentam fazer esse joguinho. É dar a voz pro Kassab dizendo que o Lula não deveria ser candidato, que o Lula isso, que o Lula aquilo, que o Haddad é fraco. É dar vazamento parcial ao áudio do Mauro Cid, que para explicar para você que tá preocupado com essa história de que, mas será que esse áudio aí não vai derrubar a delação do Cid? Não vai derrubar absolutamente nada. O que pode acabar caindo, inclusive, é sim a delação do Mauro Cid, mas no sentido de benefícios pro Cid. Tudo aquilo que a Polícia Federal conseguiu produzir através da colaboração premiada do Cid, que gerou as provas que a polícia constituiu para poder levar o número de pessoas que eles levaram, 40 pessoas, incluindo o Bolsonaro, para uma lista de pedido de indiciamento na Justiça, que a Justiça já encaminhou para o Ministério Público Federal, isso vai continuar absolutamente do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. O que pode mudar é que o Cid pode acabar sendo preso e perdendo ali as cláusulas que o beneficiaria de alguma maneira na delação premiada. Por quê? Porque ele estaria quebrando as cláusulas da colaboração premiada. E não se surpreendam se por algum acaso, na hora que esse vídeo for pro ar, a gente tem a notícia aí de que o Cid foi convocado de novo para depor, de que o Cid pode ter tido a sua prisão preventiva decretada de novo, porque ele está, de acordo com várias informações públicas que a gente já tem, quebrando o que determina a Lei 2.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, que estabelece o Instituto da Colaboração Premiada. Ele não pode omitir nada, a gente já sabe que ele omitiu, tanto que ele escondeu um monte de coisa sobre o Braga Neto, que só falou agora, e que ele estaria dizendo que ele não disse o que está na colaboração premiada. O que é que eu acho que aconteceu? Para mim tá claro que o que está na colaboração premiada foi sim o que ele disse, porque ele estava acompanhado dos advogados durante a colaboração premiada. Eu já trouxe lá no meu canal também um depoimento de uma pessoa que foi presa durante a Operação Lava Jato, uma conversa de quase 2 horas, e que ele fala que um membro do Ministério Público indicou para ele um advogado que era próximo desse membro do Ministério Público e que esse advogado já chegou lá com a colaboração premiada pronta só para ele assinar. E que ele assinou porque ele queria sair da cadeia. O Cid, não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a gente tem inclusive materialidade, e é materialidade quando eu falo em vídeo também, tá? Tá gravado em áudio e vídeo que o Mauro Cid disse ou deixou de dizer. Então, o que está transcrito das colaborações premiadas dele tem de bater com o vídeo. Lembra da colaboração premiada do Elcio Queiroz, a colaboração premiada do Rony Lessa, que foi gravada em áudio e vídeo, para quê? Para evitar esse tipo de narrativa, porque o que aconteceu, infelizmente, na Operação Lava Jato, maculou parte do trabalho do Ministério Público e parte do trabalho da Polícia Federal. Àquela altura, infelizmente, com alguns agentes sob influência do Moro e sob influência do Dallagnol. Neste caso do Mauro Cid, não muda nada. Se tiver algo negativo para acontecer, é pro Cid. Manda esse vídeo pro seu amigo bolsonarista e diz para ele que o mito dele vai ser preso. Não tem jeito não. Ele cometeu ilegalidade segundo a legislação brasileira. A materialidade que se constituiu para poder mandar o Bolsonaro para cadeia é muito grande. E que mesmo que a colaboração premiada do Mauro Cid, por exemplo, viesse por algum motivo cair, quem seria prejudicado seria o Cid, que perderia os benefícios. O material que a Polícia Federal conseguiu produzir através da colaboração premiada não seria revogado. Então, chorem,
reclamem, inventem as teorias que vocês quiserem, porque o Bolsonaro não irá escapar da cadeia. A não ser que tem duas hipóteses, né? Ele só escapará da cadeia por duas hipóteses. Primeira, se ele for ter aula presencial com o Olavo de Carvalho, partir dessa para outro plano, né? E segundo, se ele fugir do Brasil, que aparentemente as autoridades estão espertas, inclusive, para que ele não faça isso. Mas se ele não ocupar o espaço de nenhuma dessas hipóteses, pode esperar, meu amigo, que o lugar do mito será o Chilindró. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora, deixa seu like e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!